Olá, boa noite. Mais uma segunda-feira de estudos do Grupo Espírita de Sarasota. Vamos continuar lendo o Livro dos Médiuns. Estamos no capítulo 14, na página 246, no item 170, capítulo que se chama Dos Médiuns. Então, vamos fazer uma oração para que a gente possa dar início a esse estudo. Senhor, meu Pai, nosso Mestre, nosso eu sou, agradecemos a mais esse dia, essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre a espiritualidade, de nos informar, de estar sempre em contato com os nossos amigos espirituais. Agradeço as bênçãos dessa hora, tanto para os encarnados e os desencarnados, e que essas lições possam servir àqueles que precisam ouvir. E que nós tenhamos a sabedoria de reconhecer as oportunidades de colocar em prática todos esses ensinamentos. Graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá. O Livro dos Médiuns, item 170. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, à revelia destes, assistíamos, como nessa noite, a uma representação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com o espírito espectador, disse-nos ele: Vês aquelas duas damas sós naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas ao espetáculo, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente. Depois, vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumpriria o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunha do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos e etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. 171. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que convém esperar o desenvolvimento natural sem o provocar, em não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germen de uma faculdade existe, ela se manifesta em si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível, por isso que pretendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, no número 107, não quisemos dizer que são muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, ainda são mais raros, e há muito que desconfiar dos que se incluam, do que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhes dar crédito, senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de modo racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé. Porém, outras podem também simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há
que não podem deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão no retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a esta categoria o fato seguinte. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente, que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em dado momento: Vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Está penteada de modo singular, traz um bandô branco sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em quem naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ela vê uma mulher com uma particularidade no penteado do qual coisa alguma podia dar ideia. Este fato prova também que a vidência no médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Veja-se também no número 102. Item 6. Médios sonambúlicos. Item 172. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica. Ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e o descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem confabular com eles e transmitir-nos seus pensamentos, o que dizem, fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e de outro espírito se revela e de modo inequívoco. 173. Um de nossos amigos tinha um sonâmbulo, um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe agora, é preciso que indiques o remédio. Não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita os remédios. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não! Estou a dizer que é o meu anjo doutor que nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dada por outro. Não estando presente esse outro, ele nada podia dizer, quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, era sonâmbulo médium. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser um lúcido
e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que fala por si próprio pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências, mas um sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Veja-se o livro dos Espíritos Sonambulismo, número 425. E aqui, adiante, o capítulo sobre a influência moral do médium. 7. Médiuns curadores. 175. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta espécie de médiuns porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que se precisamos ater-nos. Em que precisamos ater-nos? Sabemos, ao demais, que um dos nossos amigos, médico, se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha importante papel, porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso que apreciamos as coisas, se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Veja-se atrás o número 131. 176. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhe dirigimos sobre esse assunto. Podem considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiums? Não há o que duvidar. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que utiliza, não parece que seja intermediário de alguma potência estranha. Resposta: é um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Maravilhoso. Terceira, há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso, do mesmo modo que pelo desejo do mal, e pelas más intenções chamam os maus. Quarta, agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Vou ler de novo. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos?
faria coisas que consideraríeis milagre. 5. Quinta. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens disso múltiplos exemplos? Sexta. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiums, pois que atuam sob a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns curadores conforme os entende. Sétima. Pode transmitir-se esse poder? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não suspeite sequer de que tem esse poder, se não acreditar que lhe foi transmitido. Oitava. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, desde que Deus o permita, pode dar-se, no entanto, que o bem do doente seja em sofrer por mais tempo e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Nona. Haverá para isso algumas formas de prece mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Muito bom. Eu creio que todos nós temos esse poder. Basta a gente ter fé, querer e, lógico, né, o amor ao próximo e a boa vontade de alcançar um irmão que está precisando de uma cura, de uma energia de cura, né? Vamos lá. 8. Médiuns pneumatógrafos. 177. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade até agora se mostra muito rara. Desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simplesmente traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito durante 10 minutos, ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma, numa reunião de pessoas pouco sérias e não animadas, de sentimentos, de simpatia, benevolência. Veja-se a teoria da escrita direta no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, número 127 e seguintes, e o capítulo 12, Pneumatografia. Traremos de modo especial dos médios inscreventes os capítulos que se seguem. Ok. Vamos entrar então no novo capítulo, vou deixar anotado. E eu vou parar por aqui, que estamos somente nós, né? Capítulo 15, página 255. Começaremos a partir do item 178.
Bom, deixa eu parar aqui. Paramos por hoje. Eu sei que foi bem rapidinho, mas terminamos o nosso capítulo dos tipos de médiums, né? Não tem muito o que conversar, o texto estava bem claro. Eu sei que os nossos irmãos sempre têm algum exemplo desses médiums, mas ficou claro, né, sobre os médiuns videntes, que são aqueles que conseguem ver os espíritos, e nós temos que sempre orar e vigiar, né? Sempre que vigiar também, porque os videntes, eles podem ser enganados também. O nosso amigo Jorge e até o Albérico, eles contam a história que Chico Xavier passou horas e horas conversando com Emmanuel. E no fim, Emmanuel chega e fala assim: Nossa, Chico, você foi enganado por uma cópia tão barata, né? Tão falsa, tão esquisita. Ou seja, o próprio Chico Xavier foi enganado, né? Então nós temos que é, vigiar todas esses tipos de mediunidade com quem nós estamos lidando, tipos de espíritos que estamos lidando, né? Nós sabemos que os espíritos de luz, eles não vão do nada aparecer ou falar ou se apresentar em algum fenômeno, e sim aqueles irmãos que estão, né, num nível mais denso de energia, para, independente de qual motivo, qual, né, o objetivo deles, de fazer esse contato. Então, vamos sempre manter essa vigília e saber que os espíritos de luz mesmo, nossos amigos espirituais que estão sempre ao nosso redor, nossos anjos, eles estarão se manifestando no momento oportuno, no momento certo, tá bem? Eu agradeço mais uma vez para quem assistiu e, e para quem está sempre aqui nos acompanhando. E vamos orar para a gente encerrar essa reunião, tá bom? Pai amado, vamos agradecer mais uma vez a nossa reunião, nossos estudos, que nos esclareceu mais algumas partes da teoria sobre os médiuns, que possamos compreender todas esses gifts, né, esses dons, e que saibamos reconhecer aqueles irmãos que chegam até nós para fazer contato. Peço as suas bênçãos nas casas e para as pessoas que não puderam estar presentes hoje, e agradeço a bênção para minha casa, para este momento de estudo. E que nós tenhamos, Pai, a sabedoria de reconhecer a Sua presença perto de nós. Que a bênção de Jesus caia sobre todos. Que assim seja. Amém. E é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem na paz, fiquem na luz e até semana que vem.